Olá, senhoras e senhores, Bruno Mazzoni falando com vocês. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o índice Bovespa, sobre o índice Dow Jones, que foi pedido pelo Vini, e vou tentar explicar para vocês, uma visão bem simplista de quem não é economista, por que as bolsas sobem, ou melhor, por que a nossa bolsa de valores sobe, por exemplo, em um momento tão delicado como a gente vive hoje. Legal. Para tentar tagarelar de uma maneira filosófica hoje aqui, eu tenho que trazer alguns dados do Banco Central. E eu começo com o primeiro deles, que é a nossa taxa Selic. Então está aqui, fiz uma pesquisa rápida para vocês, espero que vocês consigam enxergar. Mas basicamente entrei no site do Banco Central, na parte Selic, e aí pesquisei do dia 13, ou seja, ontem, do 4 e hoje, qual foi o preço de ontem da nossa taxa Selic, negociada, precificada diariamente, e está aqui, cerca de 3,65% ao ano, tá certo? Então, beleza, eu anoto lá, 3,65% ao ano é a nossa Selic. A minha próxima consulta não foi da taxa básica, mas sim da nossa inflação, E aí eu abri o relatório de inflação. Os dois links vão estar na descrição do vídeo para vocês acompanharem, E aí no relatório, lá perto da página 27, tem lá a inflação e expectativas do mercado. Eu vou colocar o foco no IPCA, na variação anual. Então eu desço um pouquinho aqui para vocês e a gente chega aqui nesse parágrafo, onde nós temos assim, os preços ao consumidor medidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apresentaram variação de 1,62% no trimestre, encerrado em fevereiro. Após a alta de 0,57% no trimestre, encerrado em novembro. Legal, em 12 meses, então em um ano, que é o que interessa, a inflação passou de 3,27% em novembro do ano passado, 2019, para 4%, 4,01%. Então, em fevereiro, nós temos a inflação mais alta do que a nossa Selic, certo? Então, a inflação está mais alta do que a nossa Selic. Isso quer dizer que se investirmos aí num pré-fixado, a gente vai estar perdendo poupança, perdendo para a inflação, não é rendimento real. Pois bem, essa é a primeira informação que eu dou para dizer para vocês. Um dos principais produtos de um passado recente, dos rentistas, era o Tesouro Direto, pré-fixado, por exemplo. Pois ali tinha quase 1% ao mês de valorização, certo? Agora não existe mais esse produto financeiro, Você pode ali apostar num pós-fixado, acreditando que a taxa de juros vai subir, e aí é importante acompanhar lá o café que eu coloco todo dia de manhã, onde eu mostro o fluxo estrangeiro na compra do contrato futuro de juros, certo? Isso é legal para ver mais no longo prazo, só que de certeza o pós-fixado não tem. Porque pós-fixado você está ali projetando uma inflação ou um juros ou uma moeda ou o próprio índice sem saber se realmente vai ser concretizada aquela projeção. Então, de renda fixa sem risco, a inflação já bate a nossa Selic, o nosso tesouro LTN da vida, aí, o pré-fixado. Bom, isso traz para a gente uma primeira indagação que fala, poxa, quem tem dinheiro não está guardando, porque de fato na poupança ou em tesouro direto, porque de fato está perdendo isso em valores reais. Então ele está vindo para de repente, debêntures, está tentando ali um CDB, está tentando bolsa de valores, ações, derivativos, tem outros diversos produtos, mas esse em específico pré-fixado não está interessante. Legal. E aí a gente tem essa primeira conjuntura nossa atual, Abril aqui de 2020, que as pessoas perderam aí dois produtos, Não está muito bacana de investir, porque a inflação já está comendo ele. Legal. A gente passa para talvez a maior empresa da bolsa. Eu vou focar em mercado de ações aqui, bolsa de valores, porque é o que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, embora bem limitado, Aí eu venho aqui para a principal ação da nossa bolsa. E nós temos o Itaú. E aí você diz, poxa, caramba, o lucro do Itaú, somou aqui 6,4% de crescimento no ano de 2019. Então foi realmente um lucro absurdo, 26,58 bilhões, 6,4%.
Eu não vou entrar nas cifras, tá? Embora seria o mais correto a se fazer. Eu vou entrar só na porcentagem. Tá? Porcentagem, 6,4% de ganho. Então nós temos aí o IPCA a 4% ao ano, Selic 3,65% ao ano, e o Itaú, economia real, empresa, tá? Cresceu 6,4%. Então o Itaú batendo, né, esses dois índices. Disclaimer aqui, só pegando então a variação de porcentagem. Então o Itaú no mercado real, tá? A empresa Itaú cresceu aí 6,4% contra 4% do IPCA atual e 3,65% da Selic. Então o Itaú está valendo mais a pena, tá? Investir no Itaú do que nos outros dois últimos produtos aí. Bacana, esse é o Itaú, né, na economia real, tá? Aí a gente passa para o próximo, que é o Dow Jones. Aqui, bem verdade, tá? Estou colocando para vocês num espaço de tempo de 5 anos. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o lucro do Itaú e cadê minha calculadora Mega Blaster aqui? Vamos supor que tenha sido 6,5 por ano vezes 5. Então o crescimento estável do Itaú aí 32, então, para comparar com os índices, né? Porque eu peguei 5 anos aí do Dow Jones, vamos colocar aí de 30 a 40% de ganho, 32,5% de ganho, melhor empresa da bolsa, tá? Em termos reais, tá? A economia real aí crescendo, ela 32,5%, legal. Passo para o índice Dow Jones e aí em 5 anos, tá? Ponho aqui, 5 anos o Dow Jones, o índice todo, cresceu 34,57%. Poxa, bem parecido, né? O Dow Jones, um dos principais índices norte-americanos lá, também se valorizou o índice, né? Ou seja, todos os produtos lá financeiros que são negociados no índice, principalmente ações, né? As ações, somando aqui uma valorização de 34,57%, 5 anos. Legal. Quando a gente passa para o IBOV, tá? A gente tem uma valorização ainda mais pujante. Então, a gente tem uma valorização aqui da Bolsa Brasileira de 50,34% em 5 anos. Então, o IBOV batendo, aí o BOVA11 bateu o Itaú na economia real, 50,34%. Agora, vamos comparar com a ação do Itaú. Bem, aqui estamos agora com as ações do Itaú. Então, o Itaú, nesse exato momento, comparado com o Itaú 5 anos atrás, tá? As ações do Itaú estão se valorizando 64%. Então aqui, ó, 64%. No pré-crise, você dobrou o seu capital. Aqui as ações do Itaú são as azuis. Você chegou a estar no pico aqui, no topo, 140% de ganho. Então você comprou lá em 2016, 2015, né, melhor dizendo, você em abril de 2015 você conseguiu dobrar seu capital, tá? E com grandes sobras aqui, tá certo? E agora, depois ou durante a crise, você está com 64% de ganho. Então as ações do Itaú 64% contra 50 do IBOV e contra vamos colocar aí a Selic a 4 vezes 5, 20, vamos supor, e a inflação também a 4 a 20. Então nós temos o quê? Deixa eu pegar um gráfico para ficar mais tranquilo. A gente tem o ITUB 4 valorizando agora 64, certo? Nós tivemos o Itaú Real se valorizando 32, né, por ali. Então 6 e pouquinho vezes, quanto que foi aqui? 6,4, né? Nós tivemos 6,4 vezes 5, 6,5 vezes 5, 32,5. Então nós tivemos o Itaú Real 32,5%. Tá? O IBOV, se fosse negociado o IBOV de fato, seria ali 50, então, muito próximo de 50, né? 50,34 a gente viu. Tá? E IPCA e Selic, se tivesse de 4 os dois, né? 4 vezes 5, 20, né? Estaria 20%.
Então legal, então a gente tem aqui de uma maneira resumida e grotesca, tá? Mas serve para trazer um cenário para vocês. Eu até vou indicar aqui livros com dois viés, um livro conservador, se você é mais conservador ou se você se considera um conservador, e um livro progressista, se você se considera progressista, que falam muito sobre esse assunto, finanças e comportamento do dinheiro de fato, né? Então aqui nós tivemos, durante esse tempo, o melhor dos investimentos sendo as ações do Itaú. Eu peguei o Itaú preferencial aqui, tá? O segundo investimento sendo o investimento em bolsa, índice, então um ETF aí, né, um BOVA11 da vida pode ser legal, tá? Um BOVA11 é bacana, tá? E aí depois seguidos de economia real, empreendedorismo aqui, né? Economia real, não financeira, e se conseguíssemos aqui colocar a Selic está 20 e o IPCA 20, cortaríamos. Essa seria a pior opção. Tá? Então ficaria aqui entre essas três opções. Dessas três, nós temos a primeira disparado, mercado financeiro, a segunda disparado, mercado financeiro. Em terceiro lugar, e bem longe, tá? Está o mercado real, por exemplo. Bom, estamos ali. Com esse cenário, com esses números, eu quero que você se imagine em dois papéis. Primeiro, imagine você como o dono do Itaú. Tá? Imagina você ali, olhando para isso e tendo que tomar uma decisão. Não sei qual decisão você tomaria, mas só imagine sendo o dono do Itaú. Bom, vamos supor que o Itaú não tem sócio, é só você, manda bala. Imagine você investidor. Tá? Aqui tanto faz, pode ser um investidor gigante, um investidor pequeno, um investidor pessoa jurídica, física, não importa, tá? Mas só um investidor que não esteja ligado ao Itaú, tá? Um investidor qualquer, olhando também para os mesmos produtos ou para as mesmas oportunidades. Quem gosta de matemática financeira, olhando para as TIRs e para os VPLs aqui da vida, tá? Os fluxos de caixa, descontado, enfim, olhando para esses caras aqui, qual atitude você tomaria, tá? E eu contei essa historinha para vocês, tá? Para basicamente dizer que é justamente essa estrutura que nós estamos vendo, onde a aplicação rende muito mais do que a produção, tá? É que o dinheiro, ou as bolsas no caso, são muito bem, tem a resposta muito mais rápida da economia real e principalmente tem muito mais interesse lá do que fora. Tá certo? Tem muito mais interesse lá do que fora. Então por isso talvez que eu embaso a minha opinião aqui para vocês para dizer assim, por que a bolsa sobe? Lógico que é expectativa, é muito bonito falar isso, e é verdade, expectativa, todo mundo está otimista em relação ao futuro? Pode ser, eu entendo, e é uma coisa subjetiva, porque como que você vai precificar o futuro, né? Como que a gente pode ser tanto a análise fundamentalista como a técnica é subjetiva. A gente tem os balanços e os resultados do passado, a gente não tem do futuro. Então quem faz valuation também é uma mãe de Ná, bem como a análise técnica também é o senhor de Ná. Então os dois ali são um casal complementar, né? Um não exclui o outro. E nesse caso, nessa estrutura que vocês estão vendo, eu queria que vocês pensassem como dono do Itaú, deixa nos comentários aí o que você faria, tá? E como investidor, sardinha ou grandão, o que você faria, tá? Olhando aqui para esses produtos. Pois bem, agora a gente fecha, né? Eu convido vocês, se forem fãs, tá? Da literatura de finanças, economia, estrutura macroeconômica, opiniões, divergências. E eu vou trazer 2 livros para vocês que eu recomendo. O primeiro é do Nicholas Taleb e é um dos primeiros livros, eu acho que vocês vão conseguir pegar o fio dele no começo, tá? Porque não é fácil. Esse seria o melhor produto para vocês, mas para vocês entenderem o Taleb, mas ele é em inglês. Tá? Que é o Incerto, toda a coletânea dele, tá? Mas eu vou começar aqui, eu acho que pelo mais simples e muito divertido, se você gosta, tá? De mercado financeiro, estrutura, pensamento, formas de agir do ser humano, que é o Iludidos pelo Acaso,
Tá? Vou deixar um link em algum momento na descrição, eu deixo um link para vocês. Tá? Esse é em português, tá certo? Então, Iludidos pelo Acaso. Eu acho que vocês vão gostar. E esse aqui tem um viés conservador. O Taleb é conservador, tá? Então aqui para vocês que se identificam com literatura conservadora ou que acreditam que são conservadores, manda bala. O Nicholas Taleb é um cara bem ácido e, como um dos livros dele fala, né, Arriscando a Própria Pele. Esse livro aqui também é bom, só que eu considero ele como um segundo passo para você. Gostou desse? Manda o Arriscando a Própria Pele, tá? Esse aqui é necessário, na minha opinião, por isso estou trazendo para vocês. E o segundo é o oposto, tá? Mas tão ácido quanto o oposto, que eu digo porque aqui é progressista, tá? Não é conservador, que é a Era do Capital Improdutivo, tá certo? Então aqui você também vai esmiuçar diversas ideias de uma visão progressista, de como a dinâmica do dinheiro funciona hoje, o porquê. E aqui, diferente do Taleb, o Taleb é menos estatístico, menos opinião, mais opinião, perdão, tá? Filosofia e tal. O Dobor, ele é mais dados. Então aqui você vai ter uma chuva de dados do Banco Central, né, dos últimos 10, 15 anos do Brasil, tá? Muita comparação, e termina o livro com qual seria a solução, na opinião, e de novo já falo para vocês antes de comprar, de fazer um investimento, né, na visão progressista. Tá? Então aqui você vai ter muitos argumentos sociais democráticos. Tá? Já o Taleb, muitos argumentos ou fatos, não argumentos, né, mas opinião. O Taleb é mais opinião de mercado financeiro, trading, liberalismo, tá certo? Então vocês ganham aí duas musculaturas legais para formar a sua própria opinião. Tá? Eu acho isso importantíssimo. Né? Minha opinião aqui é ter sempre os dois resources, vamos dizer assim, né? Sempre você ter as duas fontes, imputá-las no seu cérebro, e aí cada um tem posição. Eu não acredito em ninguém em cima do muro. Cada um tem a sua posição um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas é bom se nutrir do oposto, porque senão a unanimidade é gigantemente burra. Então você tem que sempre ter divergência. Por isso que eu estou colocando os dois aqui, porque são divergentes. Bacana. Feito isso, galera, eu fecho aqui o vídeo, não estudando o Ibov, embora o Ibov hoje, né, acaba de bater aqui esse fluxo pós Joesley Day. Interessante essa faixa do preço, mas eu vou fazer um estudo do Dow Jones. O Vini me pediu um sardinha gourmet aqui. Vini, o que eu tenho no Dow Jones? Uma legião de suportes aqui, tá? Pós 2015, pós a eleição do Trump, vamos colocar assim, tá? Pós a eleição, o que nós temos de Joesley Day, eles têm da eleição Trump, tá? Então eu vou colocar para você essa parte, tá? Como sendo o marco zero e todo esse fluxo, todo esse fluxo aqui, como sendo o zigue-zague legal, interessante. E o que mais me chama atenção, como você pode ver, é essa retomada aqui, ó. Esse movimento aqui, ó, é o que mais me chama atenção. Pum, foi o último de alta, tá certo? Então o verdinho, quando eu venho para o momento, deixa eu trazer de volta aqui, ó. Quando eu venho para o momento atual, que é uma descida de 90 graus, tá? Eu consigo utilizar aqui a retomada de 2018, tá? A sua retração, tá? E muito próximo ali da máxima, muito próximo da máxima. Então eu trago tanto este cara, esse fluxo da retomada, quanto pós-retomada, tá? É muito próximo do outro. Então eu trago os dois a valor presente, tá? Deixa eu ver qual que é a máxima aqui. Aqui. Trago esse, tá? E depois trago esse aqui. Então percebam que são fluxos muito próximos e que já dão o ar da graça, já conseguiram se recuperar, tá? Em um momento normal, eu estaria dizendo, putz, aqui é uma baita resistência, uma vendaça, tá? Uma vendaça. Só que nunca antes a gente teve uma queda tão rápida, tá? Então o íngreme assim, foram do topo a fundo, não posso fazer isso, sempre esqueço, do topo a fundo, foram quase 40%,
tá? 11 mil pontos aqui aproximadamente, é isso? Ou 113, acho que é 11 mil pontos, tá? No momento atual simboliza para nós uma queda de 19%, tá? Simboliza para nós uma queda de 19%. Deixa eu trazer aqui de novo para você. Enquanto o galo canta para nós, é isso aí, 19%. Exatamente. Tá, então começa a entrar, lembrando que a expectativa do bear market é de 15 para cima, tá? Então já começa a entrar em uma região de, opa, foi só uma retração, tá? Dessa queda. Isso anima bastante, tá? Já na ponta compradora tá sendo uma subida aí de 30% já, tá? Então aí também alimenta para vocês todas as outras informações aqui, né? Para vocês verem como o mercado financeiro, dando minha opinião, que é muito mais vantajoso para se colocar o dinheiro, né? E essa é uma dinâmica que é fato hoje em relação a qualquer outro tipo de produto que se tenha na economia real, por exemplo. Bom, e o que é a queda que eu dou aqui, Vini? Essa aqui, ó. Então, os gaps, como tem mais liquidez lá, então o gap para mim lá é bem valioso e a oscilação pós-gap também. Então aqui 3.720 pontos, tá? Esse cara eu fico seguindo ele, estou seguindo ele. Então topo, fundo, estamos aqui em exatos 23.380, tá? Aí já abrimos com gap aqui, mas eu percebo que a variação desse gap foi a mesma. Então perceba, trazendo a mesma variação, ó, pum, marcou fundo ali. Quando eu trago para cá, pum, marcou fundo aqui. Então, para mim, realmente é mais técnico o mercado americano porque tem mais liquidez. Mas é basicamente isso aqui, ó, 3.721, 3.866 e o último foi 3.000 e alguma coisinha, 3.554. Então me parece que a patada do urso que vai vir, a próxima, e ela vem, não importa se vai ser antes do rompimento aqui ou se vai ser agora, tá? O que importa é o tamanho dela, tá? É o processo, é mais importante. Então, ó, 3.721, 3.866 e aqui embaixo 3.555, tá? Justamente são os três fluxos que eu vou martelar desde já. Então tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá. Então, basicamente, se o preço se valorizar, eu subo junto, tá? Não tem problema. Se o preço se valorizar, eu subo junto, tipo assim, ó, certo? Se não, é um pullback dessa magnitude que eu espero. Tá? As regiões de suporte estático estão aqui, ó, duas tocadas, uma perfeitamente, ainda bem, tá? Mas a próxima está ali em 17.486, tá certo? E assim a gente vai andando, né? No diário tem mais volatilidade, tá? Eu ganho até um divisor de águas aqui em amarelo, que é o 23.350, tá? O preço está nesse momento aí, então aqui é amarelo, tá? Foi resistência de baixo para cima, abriu em cima, de cima para baixo, já funcionando como suporte, tá certo? Então eu não tenho muito a dizer a não ser o céu é o limite para esse cara, tá? E o fluxo aqui de queda tá aqui. E esse cara tá com trilhões de injeção de quantitative easing, tá? E com a mesma dinâmica que o mundo inteiro vive, que é essa daqui, tá? E a dinâmica lá fora é menor do que 4%. Às vezes a inflação é menor do que 4% e os juros, tem lugar que os juros é negativo. Então o cara fala, não tem aonde pôr dinheiro, tá? A não ser em algum produto aqui dentro de bolsa. Certo? Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.